Nosso muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa preparação, que diz respeito a um recolhimento que nós fazemos, como se estivéssemos mesmo em preparação para a recepção de algo que não é normal, né? Não é a todo instante, a todo momento que nós usufruímos dessa companhia amiga do plano espiritual. Como nós falamos em nome do Farol de Ismael, nós consideramos que nos dias das nossas lives seriam como se fossem dias de passe. E nesses passes nós almejamos, pedimos, rogamos, suplicamos, todos nós e quem aí está, que a espiritualidade nos visite. A espiritualidade possa nos favorecer com a sua companhia. Nós sempre lembramos e achamos que a presença do ser espiritual de alta envergadura, de capacitação equilibrada, de boa vontade, de amor no coração, a simples presença já é um contágio para conosco, já nos contagia demasiado. Então, quando nós, então, que muitas vezes passamos a semana toda sem atinar, sem pensar profundamente na espiritualidade e dedicamos-nos nestes momentos, é óbvio e é claro que nós somos envolvidos de uma forma mais contundente. Porque a influenciação espiritual depende muito da nossa participação. Nós temos que estar abertos às influências espirituais, aos fluidos etéreos, à vibração de cima. Nós sabemos das inúmeras dificuldades que todos nós atravessamos hoje, e muitos mais que nós até, né? Nós sabemos que a questão relacionada à doença tem atingido muitos irmãos nossos das mais variadas formas, os pedidos de vibração, as pessoas internadas, as UTIs, os hospitais repletos. Existem as doenças e existem as crises emocionais, as crises existenciais que também afetam as pessoas. E nós estamos com uma fartura de ocorrências desse terror hoje em dia. É claro que depressão, angústia, solidão causam demasiado problemas, mas as crises existenciais ainda existe uma possibilidade, ainda existe uma alternativa às vezes de, através de terapia, através de uma conversa, através de uma troca de ideia, através de leitura, a gente encontrar uma saída. E no caso referente às doenças já consignadas de uma vez, fica mais difícil. Então é necessário uma vibração, um pedido, uma oração, uma calmia, para que esse momento possa passar da melhor forma possível. Fica até difícil para a gente, às vezes, em fazer uma preleção, uma preparação, porque existem problemas que são difíceis, né? De se transmitir alguma palavra, algum consolo. Fica um pouco difícil quando esses problemas chegam. Nós sempre lembramos que é preciso termos a teoria, né? Nós aprendermos a nadar enquanto é calmaria e não deixarmos para aprender a nadar quando tiver um tsunami. Isso significa que na nossa vida a gente deve constantemente estar mais ou menos preparado espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, sentimentalmente com as coisas, para que quando ocorra, ou se ocorrer, tomara que não, né? Momentos desastrosos, mais contundentes, nós tenhamos subsídios para podermos suportar. E nós sabemos de tudo que está acontecendo e é difícil, né? Carência material, desemprego, doença. Mas nós temos que prosseguir e estas pessoas que também estão não podem abdicar da vida. Tem que prosseguir, tem que viver, tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter esperança, tem que ir avante. Nós não podemos de forma nenhuma avalizar, e nem as próprias pessoas que estão atravessando dificuldades maiores, achar que a saída é a desistência, que a saída é por fim a vida, que a saída é se rebelar, é se revoltar e ficar aflito. Não, não é. Não é essa a saída, por todas as questões matemáticas,
científicas, psíquicas que se pode imaginar. O nosso caminho tem que ser o caminho da elevação, da busca do alto. Nós acreditamos perfeitamente na existência de forças superiores, e isso é inerente ao ser humano. Então, nesses instantes, sobremaneira, é em cima disso que nós devemos pautar as nossas existências. E vamos fazer o que pudermos para ajudar as pessoas. Não vamos cruzar os braços e lamentar ou vibrar apenas. Se nós pudermos ajudar com palavras, com interferência material, com recursos, o que pudermos fazer, vamos fazer. Vamos fazer porque as dificuldades estão graçando sobremaneira. Nós estamos hoje no terceiro sábado do mês. Terceiro sábado do mês. E por incrível que pareça, desde há 15 anos atrás, quando mais de 15 anos o farol existe, sempre houve no terceiro sábado o propósito de termos passes relacionados à regeneração. Isto é, como se fosse uma espécie de favorecimento à cura de determinadas doenças, de determinados sintomas. E por incrível que pareça, houve muitos resultados saudáveis que nós obtivemos. Isso é milagre? Não, não é milagre. Existem certos princípios espiritistas que nós precisamos lembrar para desencadear, para acionar esses propósitos que podem não impedir, mas dificultar os estados patológicos, os estados doentios. Pode, de alguma forma, postergar, minimizar, favorecer a nossa saúde. O que pode facilitar as nossas doenças, não obstante existir a epidemia, o meio, a genética, que nós vamos falar disso, mas é aquilo que os espíritos e nós, digamos, todas as pessoas que se preocupam, né, ou se ocupam, melhor dizendo, se ocupam com propósitos de ter uma atividade numa casa assistencial, numa igreja, num templo, onde seja, sempre se fala isso, sempre se lembra isso. O que facilita muitas vezes doenças é medo, raiva, mágoa, desgosto, desamor, mau humor, preocupação. Essas coisas não nos fazem bem. E é muito difícil nós conseguirmos viver à margem destas coisas. E não adianta queremos disfarçar, todos nós temos algumas mágoas, todos nós temos nervosismos, todos nós temos medos, todos nós temos problemas. Então aquilo que se fala sempre e se repete, né? Quando a gente está nervoso porque vai fazer alguma coisa, quando a gente está preocupado com alguma coisa, a nossa fisiologia se altera. Em alguns a pressão sobe, em outros a pressão baixa, em outros a diabetes sobe, outros ficam tremendo, outros têm dor de barriga. Enfim, há uma série de ocorrências físicas em consequência dos nossos problemas mentais, as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas reclamações. Ora, se isso acontece assim tão perceptível, que dirá se nós mantivermos os nossos propósitos negativos de mau humor, de reclamação, de tristeza, de mágoa, de imperdoabilidade, de rancor, por dezenas de anos, por meses? É claro que vai recair sobre a nossa fisiologia. É necessário que o nosso corpo esteja patrocinado por uma direção saudável. Essa direção é o nosso espírito, é a nossa mente. Como que acontecia e como que acontece os passes relacionados à cura? Nós temos um princípio que é o seguinte: o nosso corpo é uma energia condensada. Então significa que a energia que existe, né, a matéria, se condensa e condensa essa energia e forma o nosso corpo. Essa energia condensada vem da nossa vibração que nós temos. E quem dirige esse nosso corpo, olha que teoria, quem dirige o nosso corpo é o espírito. E o nosso corpo é como se fosse subdivisões de um determinado país. E quando o dirigente desse país, dessa estrutura desse nosso corpo, está em desacordo com determinadas linhas saudáveis, esse corpo tem lá os seus estados, os seus pontos fracos.
É sobre esses pontos fracos que recaem essas energias às vezes menos saudáveis, que são as energias de mágoa, de rancor, de ódio, de mau humor, desgosto, aborrecimento, etc. Mas existe também a genética. Nós somos vitimados ou somos auxiliados, depende, né? Pela genética. A genética influencia sobremaneira nas nossas disposições fisiológicas. Ela pode desencadear uma vida mais saudável, menos saudável, porque herdamos da questão biológica fatores energéticos, fatores biológicos. Só que o que acontece é o seguinte, a genética tem força e elas podem conduzir as células a uma determinada patologia. Mas às vezes, a gente deve lembrar, não, às vezes não, sempre a gente deve lembrar, que existe o corpo espiritual e existe o corpo físico. Corpo espiritual e corpo físico. Esse corpo espiritual é o que pré-existe ao nosso nascimento e sobrevive à nossa morte, vamos dizer assim. Muitas vezes, esse corpo espiritual está são. Olha só, o espírito está são, está saudável. O corpo espiritual não apresenta nenhum sintoma. Mas ele se submete, se subjuga à genética. Mas por quê? Como que é isso? Qual a correlação que existe isso? Existe uma espécie de... A genética é física e ela gera o quê? Uma afinidade, uma espécie de regeneração, um acerto, uma correção do corpo espiritual saudável à disposição genética que não seja tão saudável. É como se nós estivéssemos, por exemplo, num país em que está em guerra. Nós podemos ser o maior pacifista do mundo, mas se o país que nós estamos está em guerra, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar envolvidos numa situação difícil. Então isso quer dizer o quê? Que se mesmo o espírito estando saudável, se está vitimado pela genética, é porque a lei assim o determinou. Então existe algum propósito, e é por isso que a lei kármica, a lei da genética, a lei kármica, impõe a determinados espíritos a vivência sob certas circunstâncias contrariadas, desagradáveis, por uma necessidade qualquer, para si próprio ou para a coletividade. Assim, o espírito já pode estar acima das aflições. Vamos só para a gente entender que não tem, nem tudo é resgate, é karma, pagamento de outra dívida. O espírito pode estar acima das aflições, mas se a determinação da lei existe, o santo vai passar pela dor. O santo vai passar pela dor, mesmo sendo um espírito cheio de amor, sem dívida, sem débito. Boas almas podem sofrer. Então, essa é a questão dos nossos problemas, muitas vezes relacionados a situações patológicas, doentias, que às vezes a gente acusa como sendo pessoas que estão resgatando porque devem. Nem sempre. Nem sempre. Existem circunstâncias exemplaristas, circunstâncias pessoais, voluntárias, as mais variadas. E nós repetimos sempre. Não somos detentores do conhecimento geral e ninguém o é. Assim, a genética, que é o mundo material, e o meio social também, pode destinar a exercer contrariedades, dificuldade, contratempo para espíritos elevados, que às vezes estão em missões especiais. E aí a gente vai citar os exemplos que todos nós já conhecemos, né? De Jesus, dos santos, de Chico Xavier, que tinha problemas no corpo físico, mas quando desencarnou, estava pleno. O espírito estava totalmente tranquilo, sem nenhum adoecimento. Então, o adoecimento que existiu foi exclusivamente no corpo físico. E às vezes o contrário também existe. O corpo espiritual gera no corpo físico sintomas, e mesmo em desencarnando, o espírito prossegue doentio, prossegue enfermo. Porque é uma característica do espírito. Então, essa dissonância que existe é explicada por esse caminho. E nós não sabemos tudo, por isso que a gente vai com calma. A gente fala pelo Farol há mais de 15 anos nessa missão que o Farol tem. A missão do Farol é a missão de socorrer, que é aquilo que nós todos devemos buscar de alguma forma. E aí alguém vai falar, mas qual a credibilidade que vocês têm, trabalhadores, para socorrer alguém? Quem são vocês para isso, né?
é a boa vontade, é sair um pouco de nós mesmos, buscar a assistência de alguma forma, ouvir as pessoas. Buscamos uma espécie de universalismo, não temos aquela questão de preconceito com quem quer que eu seja. Pouco importa para nós de onde a pessoa seja oriunda, nacionalidade, credo religioso, condição social, isso não importa. Importa a transmissão possível do acolhimento que se faz necessário. E é isso que o Farol tem feito. E o passe, embora muitos não o conheçam, muitos outros não acreditam devidamente, é um favorecedor imenso na condensação dessas células energéticas que vão se renovando no nosso corpo. Constantemente essas células se renovam, as nossas células. Através do passe, nós favorecemos a renovação de células saudáveis. A energia que se projeta, a energia do passe, é extremamente importante, é extremamente. E nós temos histórico positivo em relação a isso. Quem procura o centro? Às vezes a pessoa procura por conhecimento, quer buscar alguma coisa, quer por uma questão de que algo já não está atendendo às expectativas pessoais da pessoa em termos de definição da realidade e acaba caindo num centro espírita. E muitos desavisados, atribulados, amargurados com faltas de respostas, de repente as encontram no centro. E outra coisa, outros vêm pedindo socorro, que é o que nós, então, buscamos fazer, tentando ajudar, querendo socorrer de alguma forma, seja através dos passos, através de escola, através de entrevistas, como seja, de trabalhos espirituais. E esses trabalhos têm sido benéficos às pessoas. E muitas das vezes, que a intenção real é essa, é engrossar o time de trabalhadores, de servidores. A pessoa que vai ao centro, ela vai para receber um passe, para conhecer a doutrina, e o ideal é que ela se transforme num trabalhador do centro, que abra outra casa e que se expanda para a mais pessoas poder beneficiar como ela o foi, como nós o fomos. Geralmente há dois fatores que envolvem as questões normalmente. Um deles é nós mesmos. Então o que vai acontecer? Na verdade, os dois fatores somos nós mesmos, né? Mas geralmente vai se supor que a pessoa tem determinados problemas de ordem existencial e nós vamos ter que sair do nosso metro quadrado, do nosso habitat e envolver a pessoa para atender, para conversar, para escutar. Tem pessoas que não têm com quem conversar. Amargam determinados problemas íntimos e estão sozinhas. E elas às vezes precisam de que alguém as ouça, converse com elas. E esse é o papel do centro. E esse papel é bastante responsável. Vamos ver já isso. Outra atividade, outra forma que existe é quando as pessoas supõem. Somos nós, então. A primeira, voltando. A primeira somos nós, que vamos sair do próprio habitat e envolver a pessoa. Outra são os assessores espirituais. Os seres extrafísicos que nos ajudam. O centro tem espíritos. Na verdade, os protetores, os espíritos, são de dois teor. Aqueles que trabalham no centro e nos ajudam, por quê? Tem afinidade. Você abre uma casa espírita, abre uma casa de oração, espíritos acometem a ela de duas formas. Uns para pedirem socorro, outros para trabalharem nessa casa, para poderem ajudar, para poderem desenvolver uma tarefa assistencial. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, tudo que nós organizamos, em todas as condições de empresa, sociedade, organização, tudo tem a participação espiritual. Os espíritos são uma realidade da existência do mundo, né? Até as coisas boas e as coisas más. A gente não vai pensar, repetindo que, com todo respeito, que Hitler era sozinho. Não, ele tinha uma leva de assessores psíquicos piores que ele. Mais envolvidos ainda nas diretrizes que se concluiu, né?
E além do que, existem os protetores dos assistidos. Às vezes a pessoa vai ao centro e supõe que foi uma decisão pessoal dela, quando na realidade ela foi até ali levada pelos amparadores espirituais. Os amparadores espirituais a levaram. Puxa vida, mas um amparador espiritual, um espírito, vai me levar ali no farol, uma casa simplória, de pessoas simplórias, de pessoas simples. Qual é o cabedal que vocês têm para isso? É, repetindo, o cabedal da boa vontade, da intenção, do esclarecimento quanto possível. E outra coisa, a questão dos espíritos já está mais que provada, e é bom que a gente pense nisso. Aquilo que foi falado há quase 500 anos, talvez, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? A gente lembra isso é de Shakespeare, só fica bonita a nossa preleção, citando Shakespeare. Então, como há mais mistérios, a gente já está falando mesmo dos espíritos. Os espíritos existem. A vida continua. E nós estamos aqui obnubilados, travados. Nós não estamos enxergando uma série de coisas que existem ao nosso redor. Mas estas coisas nos veem. Algumas delas, tá? Não são todas também. Os espíritos mais esclarecidos nos veem. Os espíritos mais esclarecidos estão vendo o imediatismo das coisas ou vivendo numa comatosidade, num painel ideoplástico de criações mentais, como se estivesse numa vida que já foi. Esses são os que precisam de socorro, de ajuda. Mas os espíritos mais esclarecidos estão nos vendo. Nem se trata aqui propriamente, não vamos falar de doutrina espírita, dogma espírita, que isso não existe. É uma descoberta das leis da natureza. Natureza é tudo, tudo é natureza, né? Não é só árvore, montanha, rio, flor. Natureza é animal, é gente, é estrela, é sol, é tudo que existe. E nós chegamos inevitavelmente a uma lógica, é isso que é a lógica das questões. A lógica, normalmente alguém vai dizer, não, a lógica é de acordo com o seu raciocínio. Você também vai achar que bom senso é só aquilo que você pensa, o que você não pensa não é bom senso. Não, não é isso, é raciocinar mesmo. Fora de, como se diz, lavagem cerebral, fantasias, ideias preconcebidas. Lavagens cerebrais, às vezes, milenares. Até há pouco tempo, a Terra era considerada o centro do universo. Isso há 400 anos atrás, o mundo tem 20 mil, 30 mil anos de civilização. A Terra era considerada o centro do universo. Nem se falava centro do sistema solar, centro do universo. E nem do sistema solar ela não é o centro. Então nós temos uma série de equívocos que atravessam séculos. E nós estamos chegando na era do espírito. A gente não precisa nem conhecer, por exemplo, a astronomia. Você entende de astronomia? Você não precisa conhecer nada de astronomia. Mas você sabe perfeitamente que existem bilhões, trilhões de sóis. Isso aí é o que se diz, é o que se prova, as estrelas estão aí. Bilhões de sóis, bilhões de mundos, bilhões de terras. É irracional nós acharmos que só a Terra tem vida. Não, a vida existe por aí afora. E aliás já estamos chegando lá, né? Porque as informações recentes da NASA têm pautado a hipótese, que para eles nem hipótese não é, de que existem planetas, muitos planetas semelhantes à Terra. A gente chega lá. Mas voltando, a vida continua. E é o espiritismo que fornece argumento pormenorizado desta sobrevivência. Tá? Sem folclore, sem interesses, sem dogmas, sem fantasias e sem tradições, aí vamos dizer, meio obsoletas. É preciso conhecer qual que é o tipo de sobrevivência que o espiritismo diz que existe. Porque as outras religiões dizem, todo mundo diz que tem sobrevivência, ninguém pregou nada. Mas qual é a linha de definição que o espiritismo define a sobrevivência? E se nós observarmos e analisarmos essa sobrevivência pautada nas leis espiritistas, que nós não precisamos ser espíritas, é lei da natureza, é a natureza, é a cogitação íntima que vai chegar a essa conclusão, a gente vai ver que são as mais coerentes. Pedindo desculpa, né? Para quem não pensa assim, mas... No centro espírita há assessores, ajudantes espirituais. Esses ajudantes espirituais há em toda parte. Toda parte.
Em todas as religiões, em todos os centros, em todas as comunidades, em todos os templos, em todas as igrejas, em todos os assessores, os espíritos estão presentes. Eles não são somente espíritas, não tem nada a ver. Só que os espíritos que estão presentes nesses locais, nesses templos, nessas igrejas, eles estão como que isolados. Isolados. Eles não são detectados, não são aceitos. Dentro do centro espírita, não, a gente tem convívio com os espíritos. A gente é amigo, a gente os chama pelos nomes. A gente sabe das histórias deles, a gente sabe quem são. E nós temos no Farol, nós temos Serguei, Dr. Heitor, Dr. Odilon, Ana Clara, Djalma, Zabelê. Nós temos uma série de entidades espirituais, o Jorge, Dr. Serguei, que é um dos nossos dirigentes, e outros mais, que são espíritos, são aceitos. Nós abrimos os braços para os espíritos. A casa espírita recebe os espíritos. Espírito não é demônio, não é bicho de outro mundo, não é assombração, não é alma do outro mundo. É gente sem corpo. Tá? E é como se fosse aí os nossos ancestrais, mamãe que já foi, papai que já foi, tio, vovô, seja quem for, amigos, conhecidos, artistas, quem for. É o mundo espiritual que nos rodeia, que está aqui nesse processo evolutivo da Terra toda, de todos nós juntos. E estamos para nos permutarmos e auxiliarmos uns aos outros, nós e eles e nós. E eles nos ajudam. Como? Vamos ver já já. Aí alguém fala assim, né? Poxa vida, mas vocês, espíritas, por que vai ficar pedindo ajuda para espírito? Pede direto para Deus, que é o patrão. Pede para Jesus, que é o patrão. Para que ficar pedindo para espíritos? Para quê, né? Primeiro que Deus é um tema mateológico, né? Sabe o que é tema mateológico? Embora não venha ao caso, ele existe. Mas é um assunto que nós não podemos discutir, porque está além da nossa concepção humana. E Deus, ao que tudo indica, não nos fez para inércia, estagnação, paralisação, monotonia. Nos fez para evoluirmos, para crescermos. E nós evoluímos na Terra, no plano espiritual, fora da Terra, no universo. Então a nossa evolução está em toda parte. E como que nós desempenhamos essa evolução? Quando estamos agindo dentro dos caminhos corretos. E dentro dos caminhos corretos, qual é o papel dos espíritos quando começa a esclarecer? Eles se fazem portadores, agentes, cumpridores dos propósitos, dos projetos, dos prognósticos, dos desígnios divinos. Os espíritos não inventaram e não inventam lei ou leis. Eles dão cumprimento a ela. Eles não alteram nada no universo. Eles são frutos da criação, não são. Podem até ser co-criadores, mas têm a sua origem criada, não sabemos como. Ninguém sabe como foi criado o espírito, como surgiu o princípio consciencial. É tema mateológico que extrapola a capacitação humana. Não é a capacitação humana nossa, não. É a capacitação humana junta. Põe tudo num cérebro só. Põe Einstein, põe Galileu, põe Freud, põe tudo, pega uns 50 gênios da humanidade e faz um cérebro só dele, põe ele sentado ali, pergunta para ele e vai falar, não sei, porque não sabe mesmo. Não é da nossa terra o conhecimento pleno das coisas. Então não tem que ter pretensão de querer definir as coisas, porque ninguém o sabe. E esses propósitos divinos da lei, ele está envolvido da folha da grama às estrelas, do grão de areia ao oceano, do vírus ao ser humano, do troglodita feroz até cada um de nós. Que saímos das cavernas da pré-história e chegamos em árdua trajetória a construções e arranha-céus, a inventos, ciências e artes, e vamos descerrando véus, distanciando da Terra no rumo da Lua e de Marte. E está chegando a hora do rumo do nosso íntimo, e aí será a aurora, a alvorada, do legítimo amor e menos dor, nesta terra bendita, a nossa morada. Então nós estamos chegando a um período renovado da Terra. É preciso crer nisso. É preciso crer que as nossas condições estão se edificando muito lentamente, mas nós estamos em progresso. Então aí estão os espíritos,
para mutuamente nos ajudarmos. Repetimos, eles são agentes da lei. Agentes da lei. Eles não fizeram a lei. Eles nos ajudam, mas não se colocam no nosso lugar. Eles não alteram determinadas circunstâncias que se fazem necessárias às nossas vidas, por uma razão ou outra. O que tem que ser para nós é nosso. O que temos que passar, temos que passar. Mas não significa que os espíritos voltam as costas a nós. Eles não tomam o nosso lugar, mas nos estendem as mãos. Só que para que os espíritos nos estendam as mãos, e eles o fazem, é necessário que nós estendamos as nossas mãos para segurar as deles. É necessário que façamos a nossa parte. Eles não são nossos serviçais, nossos empregados, mas eles nos ajudam. Em vibrações contínuas e constantes, eles estão ao nosso lado, nos favorecendo, nos iluminando, nos instruindo e principalmente repetindo aquilo que se diz, a aproximação de uma entidade espiritual, muitas vezes nos dá uma força, nos dá uma coragem, um destemor, um arrojo, que a gente abre o peito e não tenho medo de nada. Eu enfrento com dignidade aquilo que eu tenho que enfrentar, meu Deus. E vou encontrar uma solução, uma saída. Porque é isso que os espíritos fazem. E aí nós temos que pautar os nossos propósitos em propósitos edificantes, éticos, evangélicos. Então, eles não são nossos serviçais, nós estamos submetidos a diretrizes da lei. Não adianta querermos tirar o corpo fora. Tem coisas que nós temos a resgatar, a corrigir, a edificar, a reedificar, a regenerar, a aprender. E muitas vezes esses aprendizados nós só os conseguimos através de dissabores, dificuldades, que é o que nos faz às vezes refletir com mais profundidade. E os espíritos não vão, tira esse problema desse filho aí. Deixa ele na bonança da vida dele, sossegado e tranquilo. Como? Se não, eles estariam interferindo desavisadamente num propósito, num desígnio que vem de cima. Mas eles podem nos ajudar, podem nos socorrer, podem nos estender a mão. E aí existe também, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer o acolhimento, sempre fraterno, sem julgamento na casa espírita. E também na nossa vida, quanto possível. Acolher, assistir, fazer o que for possível sem julgar, sem definir penas para quem quer que seja. Favorecer o bem. Uma condição, às vezes, é supostamente dividida em duas, como se fosse o nosso lado pessoal e o lado influenciável que vem de fora. Nas duas questões, é sempre nós que devemos reciclar. É sempre nós que devemos reavaliar os nossos pensamentos, as nossas tendências, as nossas características, as nossas intenções, os nossos propósitos. A nossa conduta é sempre nós que devemos refletir. No caso da doutrinação, com as obsessões que se falam e que se faz às vezes por aí em alguns lugares, não sabemos. Obsessão, quando se fala, é a influência de um espírito sobre nós. Espírito, pessoa, gente, que teve um dissabor conosco, uma contrariedade, um desafeto, uma disputa, um desentendimento. E agora ele está no mundo espiritual, nós estamos aqui, ele detectou a nossa presença e de repente, poxa, você está aí, é você, e quer nos prejudicar. Não é o diabo, não, é um espírito. E através do trabalho espiritual, consegue-se muitas vezes, com a participação da pessoa que está aqui, do encarnado, que está se dizendo obsediado, com a participação dele na sua reflexão, na sua quietude, no seu desejo de entendimento, de acerto, contagiar a entidade espiritual. E ela é orientada e auxiliada, socorrida e amparada, e cai a ficha que ela está perdendo muito tempo nessa obsessão, às vezes infrutífera, em cima de alguém. Que tudo já passou, que a vida continuou. Se ela tem algum problema contra a pessoa, vai atrás do que a pessoa lhe causou. Tirou-lhe a vida? Ela está viva, não morreu.
Prejudicou alguém de sua família? Vai atrás do seu prejudicado, do seu filho, seja de quem for. Os recursos para o perdão, para a compreensão, não são sentimentais, são racionais e lógicos. E é isso que a doutrina nos diz. Por isso, os que buscam o centro em dificuldade tem que ter o acolhimento fraterno, tem que ter a condição lúcida dos espíritas de não jogar sobre a pessoa coisas que às vezes a pessoa nem está pensando. A pessoa chega com dor, com sofrimento, doente, com algum problema no centro, você já vira para ela e fala, não, você é médium. Então a pessoa não sabe nem o que é isso, nem nunca participou de coisa de mediunidade. Você já está jogando um fardo sobre ela, eu sou médium, quer dizer, a pessoa não está entendendo nada, não interessa falar isso. Muito menos interessa dizer à pessoa, olha, você deve do passado, é o seu karma. Você deixa a pessoa mais aborrecida. Primeiro, então, acolher com amor, analisar, fazer o tratamento espiritual. Aquela entrevista, sabe aquela entrevista que você ouve a pessoa, sugere que haja uma mudança de pensamentos, de raciocínio, de sentimentos, perdoar quem quer que seja, afastar mágoa, parar de reclamar, ter mais otimismo diante da vida. Aí, com o tempo, a pessoa vai acabar se limpando psiquicamente e, ao mesmo tempo, vai afastando determinadas entidades desequilibradas e aproximando outras. E daí o que a gente vai fazer? Aí vai para a instrução. Aí sim a instrução. Aí você pode falar que existe o karma, que existe a mediunidade, que existe a lei de ação e reação. Mas, em princípio, é acolhimento. Espírita não pode ter a pretensão de querer definir tudo. Não, é coisa do passado. Como nós não sabemos, repetindo, há os santos que passam pela dor, não deve nada. E está ali atribulado na existência, nós não sabemos. Aí sim, é o que é? Falar de amor, de evangelho, de ética e dos desdobramentos disso. Quais são os desdobramentos disso? É viver com paciência. A dificuldade da paciência, a precipitação, o impulso, a incapacidade de um debate, de uma conversa, de uma troca de ideia que difere da sua. Esperança. Você vai passar para a pessoa isso. Compreensão, calma e fé. Fé em Deus, fé na vida, fé em si. As instruções vêm depois, por isso que os Espíritos falam, amai-vos, amai-vos, e na sequência, instruí-vos. Então, primeiro é a compreensão, o entendimento. Nós estamos precisando de amor no mundo. Precisamos de pensamentos mais solidários. Ideias mais edificantes, menos críticas, silenciosas em relação a outrem. Até dentro, às vezes, do próprio círculo. Cuidados, cuidados com aquilo que nós falamos. A nossa fala deve ser positiva. Porque quando nós dizemos que não conseguimos, que não podemos, que não temos capacidade, que vai dar tudo errado, que o mundo está perdido, aqueles que são nossos inimigos espirituais usam isso como um esteio para fazer valer aquilo que nós estamos pensando. A gente está falando que não vai dar certo, que não pode ser, que está tudo mal. Nossa, tá uma tragédia esse planeta. Ah, é assim que você pensa, olha que legal. Então você tem uma vibração nesse sentido. Eu vou entrar nessa aí que eu quero que você pense cada vez mais assim e vou favorecer para que coisas mais negativas sejam atraídas para você, para que você se sinta bem e eu me sustente nessa decisão de avacalhar com as coisas. Cuidado com o que falamos. Sejamos positivos. Joguemos para o universo. Não é como é que fala? Neurociência, né? Não é questão de pensamento positivo apenas, não. Mas joguemos para o universo ideias saudáveis, positivas, que traduzam prosperidade, que traduzam alegria, que traduzam saúde, que traduzam paz. Mesmo que, porventura, o contrário aconteça, porque fazer o quê? Estamos aqui, vamos lutar. Mas pelo menos nós conseguimos, por esse processo, minimizar, postergar, desenvolver a oração, contato, comunhão com os espíritos. A teoria nossa
Na teoria, o que a gente tem que fazer? É tentar conviver com os espíritos. Ah, não, eu não acredito em espíritos. Você acredita nos santos? Então procure estabelecer uma convivência mais estreita com os santos. Ah, não, eu não acredito, eu acredito só em Jesus. Mas com Jesus... Ah, mas se não for Jesus que vai estar atendendo às suas rogativas, se não for Deus, vão ser os espíritos do mesmo jeito. Você não precisa nem ficar sabendo disso. Às vezes a gente está agradecendo lá no alto, lá em cima, e é para agradecer mesmo, mas se esquece de que às vezes do lado da gente tem um preto velho, tem um espírito singelo, tem um parente, né? Um parente da nossa ancestralidade, torcendo os pauzinhos, tentando nos ajudar, tentando incutir ideias, tentando ir à nossa frente para resolver as coisas, para fazer o possível. Isso na teoria eu convivo e na prática assistência. Você quer assistir as pessoas. Ah, mas eu não tenho condição, o que eu vou fazer? Ainda mais agora pandemia, não posso sair, não posso ir, não posso... Não importa, começa nos pensamentos, ter um coração mais fraterno, ajuda quem puder, ajuda como puder, benefício material, benefício espiritual, benefício de palavra, benefício visual, olha com carinho, com amor, com compaixão edificante, compreenda a situação, né? Compreendamos a situação de todos. Não nos esqueçamos. Querem nos fazer crer que tudo é mentira. Existem interesses no mundo. Os interesses começam pela própria espiritualidade negativa, que eles não querem que a gente pense que existe continuidade da vida. Querem que nós creiamos em certas continuidades que são folclóricas, que são inverificáveis, que são baseadas em crenças dogmáticas. Então nós temos que ter esse cuidado para não nos mantermos aí. Tem muitos que querem nos manter na ignorância. Temos que evitar quanto possível, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, o raciocínio íntimo. Essa é o nosso propósito. E no farol é isso que a gente tenta fazer, é isso que a gente quer fazer e logo vamos estar com mais contundência nessa proximidade que se fará possível e vamos avante. Amigos, nós temos vibrações, olha, já é alguma coisa que a gente pode fazer, não a gente, nós, todos nós, vibrar, pedir, porque existe também um lado científico ainda inexplicável das vibrações. Nós temos aqui um rádio que não tem fio, não tem nada. Você liga e ele sintoniza uma determinada estação. Quando nós vibramos, sintonizamos um determinado local, uma determinada pessoa. Essa pessoa nunca está sozinha. Chega até lá como se fosse uma onda eletromagnética de um rádio qualquer. Ao chegar até lá, vai envolver o assistente espiritual da pessoa, sabendo que nós estamos pedindo por ela. E vai constranger, vamos dizer assim, o que não é muito amigo, o que não é muito amigo espiritual que também vai ser constrangido. Então a pessoa está ali naquele lugar, a gente está vibrando, o mentor espiritual dela recebe as nossas vibrações, e aquele que está contra a pessoa fica também um pouco como que desarmado. Peraí, mas estão pedindo pela pessoa, tem mais gente. E por isso que é importante a vibração, isso é um resquício de mínima explicação que a gente também não sabe, mas que é mais profundo do que se supõe. A vibração alcança níveis inimagináveis, porque quando nós falamos do alto, dos espíritos, é assim, olha, se expande e não se restringe. Então uma palavra, às vezes, de afeto, de carinho, de amor, é suficiente para desencadear, degringolar um tsunami, uma epidemia de amor, de bênçãos. Nisso a gente pode crer. Aqui nós temos a nossa irmã Clara, Melo, Cid, Sueno, Sítio da Forquilha,
Cairuçu, Paraty, Rio de Janeiro. Vibrações. Ivan da Cunha Pinto, desencarnado. Desencarnado, vivo no mundo astral. Seja envolvido em muita paz e muita lucidez. Ivanilce da Cunha Pinto Faria. Condomínio Sunset, Rua Sérgio Luiz Guimarães Aguiar, número 62. Essa vibração. Giovana Roberto Teixeira da Silva e Juliana da Silva. O Juliano está na UTI. E a Giovana também, esposa dele, está internada. Ambos com Covid no Hospital Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto. Nossas vibrações envolvendo esses irmãos. Juliana e a Giovana. Dalva Aparecida da Silva Leite Simão, Hospital Vivale, UTI, leito 10, com Covid. Então essas vibrações a gente endereça essas pessoas almejando a presença dos médicos espirituais, dos favorecedores das vibrações mais elevadas. Aparecida da Silva Utida, é isso? Roberto Itsu Utida, Renata e Luiz Antônio, familiares da Roberta Utida Cortez. Aparecida, Roberto, Renata e Luiz Antônio. Vibrações de muita paz, gente, de muito amor, de muito carinho, de muito afeto. As luzes do alto, as bênçãos que se derramem. Que os nossos amigos espirituais que trabalham no farol, que estão vinculados ao farol, possam dali fazer uma espécie de um preparado, um sol, um pequeno sol de muita luz, de muita energia, e sair dali um arco-íris, um arco-íris colorido, perfumado, maravilhoso, que vai sair dali, daquele ponto, vai cruzar lá com os beneditinos as regiões altíssimas do plano espiritual maior, vai angariar mais e mais recursos e vai de novo se projetar nesses locais que nós mencionamos, dessas pessoas. No lar de cada um, no lar de cada irmão, onde esteja, no Brasil, fora do Brasil, em São José, no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde quer que seja, onde esteja, os assistidos do farol, por todas as nossas vibrações de afeto e de carinho. Nós acionamos o mundo espiritual para que realmente eles atuem e promovam essa energização de saúde, de paz, de solução, de acerto. Que as necessidades que cada um atravessa e solicita e roga e pede, a espiritualidade tenha a autorização para atender. E nós, todos nós que pedimos, nos condicionarmos ao merecimento, à quietude, à simplicidade, à humildade de nos propormos a fazer o melhor que pudermos. Que é isso que vai ser a forma de agradecimento à espiritualidade e ao nosso mentor espiritual. Obrigado a todos. Agradecidos por todos e por tudo, elevamos os nossos pensamentos na prece de Jesus. Estejamos todos em paz nos nossos lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Fiquemos na verdadeira paz íntima
na serenidade do nosso coração, nos nossos melhores sentimentos. Nosso anjo da guarda nos abençoe a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Fique com Deus.